Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou usando uma outra forma de vídeo hoje. Vocês estão vendo que eu estou meio perdido porque eu tenho que olhar para o lugar certo aqui da câmera. Eu estava acostumado a filmar com o celular de pé e agora eu estou filmando ele deitado. Nós estamos na última aula, basicamente, do terceiro bimestre, tá? Então prestem atenção porque eu comprei um suportezinho para celular e meu computador está aqui embaixo. Então eu já vou até abrir aqui porque é para acompanhar os slides com vocês. Aqui no meu fundo, tá? Queria mostrar para vocês. Isso aqui é o Van Gogh que eu tenho, que um amigo meu fez para mim. Olha que bacana, né? Na verdade, eu comprei dele. Ele tá pintando a noite estrelada, tá vendo? Ó, é a tela aqui e tem um cavalete de pintura aqui, ó. Que você, na verdade, ó, coloca ele aqui e ele é perfeito, tá vendo? Ó? Ele tem até a marquinha aqui atrás, do lado dele aqui, ó, na orelha dele, ó. Ó, que na verdade o Van Gogh perdeu uma orelha e ele fez o bonequinho idêntico, tá? No fundo ele tem um livro de arte e o Love. Mas vamos lá. Então, nós estamos na última aula do terceiro bimestre e a gente vai falar de algumas coisas que a gente já viu até agora e o que a gente vai ver de novo. As aulas do Centro de Mídia estão muito parecidas com as atividades que eu pedi para vocês, acho que todo mundo percebeu isso. Então, a gente vai mudar a atividade final, que eu quero uma atividade bacana, que vale um ponto um pouco a mais na nota final, ok? Então, vamos lá? Pois bem, pessoal, eu estou gravando hoje o vídeo à noite, então vai ficar um pouquinho de reflexo de luz aqui, mas eu precisava montar esse vídeo para essa semana. Então vamos lá. Na verdade, como todo começo de aula, a gente sabe que a gente tem as habilidades, que é precisa, as habilidades essenciais do bimestre, que eu sempre coloco para vocês. Então as habilidades são essas aqui. Vai aparecer? Bem, depois a gente sempre dá um recado, deixando claro que é uma videoaula, e a videoaula fica no meu canal do YouTube, e vocês precisam assistir a videoaula pelo canal do YouTube, porque eu vou colocar um vídeo explicativo, e pelo PDF que fica dentro do Drive, não tem como vocês verem o vídeo para fazer as atividades, ok? Lembrando que o canal eu sempre coloco lá para vocês nos grupos de WhatsApp, e se alguém precisar, tiver dúvida, eu passo o canal, não tem problema algum, ok? E então, é esse recadinho aqui. Bom, vamos lá. Relembrando o que a gente viu na aula passada, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar uma imagem aqui com todos os tópicos que a gente viu na aula passada. Então vamos lá. O que a gente viu na aula passada, né? Primeiro a gente respondeu os quadros das tarefas e funções, lembra? Funções e tarefas, que eram ligadas a profissões dentro do teatro, e aí vocês tinham que colocar qual era a tarefa de cada profissão. Depois a gente viu sobre comédia delight, né? Tinha um pouquinho de um contexto histórico, depois vocês viram um vídeo explicativo. Depois falei lá dos personagens da comédia delight, não esquecendo, a Arlequim, a gente falou do Pierrot e da Colombina. Depois a gente falou sobre as máscaras, né? São as máscaras de comédia dell'arte. E foi aí que eu pedi atividade para vocês, que era para fazer uma máscara e também fazer um desenho de um dos três personagens da comédia dell'arte, que poderia ser ou o Pierrot, a Colombina ou o Arlequim, tá bom? Vamos lá. A gente vai ver uma última coisinha só sobre o circo teatro, tá? Que é esse logo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma sondagem do que vocês conhecem ainda sobre circo, que são as últimas questões que a gente vai ter. Como eu não enxergo, eu vou colocar o óculos para ler as perguntas para vocês, ok? Que o computador está aqui. Então vamos lá. Você acha que todos os circos são iguais? Ou existe mais de um tipo? Quais tipos existem? O que diferencia um circo do outro? Quem são os artistas que participam do circo?
De que forma outras pessoas que não são do circo podem fazer parte dele? Como vocês imaginam que é a vida dentro do circo? Ela é muito diferente da vida de quem não é do circo? Por quê? Como a vida do artista de circo pode ser comparada à vida de um ator? Quando um circo chega em uma cidade ou região, como as pessoas ficam sabendo? Então, vocês vão responder essas questões, não precisa copiar a pergunta. Pode dar uma pesquisada, é sempre bom pesquisar no Google para ter uma ideia, né, de como funciona. Vocês vão ver que existem tipos de circos diferentes, sim. E a comparação também, que claro, eu não vou falar, mas vocês vão pesquisar e vão responder. Não precisa fazer uma pesquisa muito longa sobre, tá? É só para ter uma ideia do que vocês sabem, tá bom? Então isso vai ser junto com a entrega final das atividades. As questões eu vou colocar aqui também, na hora que acabar o vídeo, e aí depois vem outra parte. Então vamos lá. E depois, por exemplo, eu coloquei 6 imagens para vocês ligado ao circo, né? Fotos de espetáculos. E aí eu só queria que vocês descrevessem o que vocês veem nas imagens. Então, por exemplo, ela lá é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O que você vê nessas imagens? Pode descrever de um modo geral, pode descrever uma por uma. Lembrando que o que a gente precisa saber de coisas que a gente viu sobre o circo, né? Os adereços, figurinos, iluminação, estrutura do palco, cenografia, cenário, tudo isso é importante, tá bom? Para ver o que vocês compreenderam no bimestre sobre as aulas, tá bom? Então eu vou colocar a foto aqui, tá? E agora, vamos lá. Como é a última aula, né, a quarta atividade do terceiro bimestre, o que a gente vai falar agora? Vocês lembram do que a gente viu até aqui? É uma pergunta, certo? Então eu vou colocar esse quadro. Bom, o que a gente viu até aqui? A gente viu o que era performance. Lembra que tinha um vídeo bem bacana que era da Avenida Paulista, que eles mostravam um monte de gente de terno cheio de barro, e aí o cara foi explicando o que era performance, né? Qual a ideia deles, daquele mundo do trabalho, de dinheiro, da pessoa do executivo, né? E foi perto da Avenida Paulista, onde é um centro muito grande de São Paulo de empresários e pessoas de terno, né? Digamos assim, executivos. Depois a gente vê as profissões do teatro, né, que a gente falou sobre as funções e tarefas, que vocês tiveram que pesquisar, que tem figurinista, aderecista, visagismo, maquiagem, o iluminador, o cenógrafo, o ator, a atriz. Depois a gente viu sobre comédia dell'arte, né, que foi a última aula, que não está fresquinho ainda, acho que todo mundo lembra, né, que é um tipo de comédia que surgiu na França, que tinha uma coisa meio escrachada, era apresentada pelo mais ligado ao povo e tinha uma forma de apresentação também que as pessoas podiam mudar o texto, o roteiro, né? Ficava uma coisa mais, não era um roteiro fixo, você podia comentar ou fazer outras coisas no meio, né? E depois a gente viu sobre o circo, que vocês fizeram um cartaz, e a gente falou um pouco do circo do modo geral, e do teatro, que foi a história do teatro, e até agora a gente está vendo, né, que o circo e o teatro é muito ligado um ao outro. Então vamos lá? Agora a gente vai ver algo que a gente vai partir para a atividade desse bimestre, beleza? Então presta atenção que eu vou explicar duas coisas. Vamos lá. O que é um cenógrafo? O que é a profissão cenógrafo? É um artista que projeta cenários para espetáculos teatrais, óperas, filmes e programas de televisão. O cenógrafo monta no palco o ambiente em que os atores representam e cria a atmosfera que envolve os espectadores. Agora, o que é a cenografia? É a arte de desenhar ou representar paisagens, locais ou prédios segundo as regras da perspectiva. Teatro, arte de projetar cenários para peças. Então, aqui o que é a diferença? O cenógrafo é a pessoa que estuda e a cenografia é o que ele monta. Então, a gente vai ver um vídeo explicativo que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a definição dos dois, ok?
Agora a gente vai ver um vídeo, que é uma arquiteta, na verdade ela é uma professora de arquitetura, e ela explica de uma forma bem bacana o que seria uma cenografia, porque é muito ligada à arquitetura também, à arte e à arquitetura, tá bom? Então prestem atenção no vídeo, a gente volta a se falar depois. Mesmo à noite tem moto, vocês viram, né? Moto, caminhão, barulho do vidro, porque hoje tá ventando. Então vamos lá, a gente vai ver o vídeo e depois eu volto, tá bom? Até mais. Bem-vindos ao canal Arquitetura em Movimento. Eu sou Nayara Pires, professora de arquitetura, e hoje eu tô aqui para falar sobre o que é cenografia. Eu sei que muita gente fala sobre cenografia, mas nem imagina que é uma vertente da arquitetura e acham que são coisas completamente diferentes, mas não são. E para vocês entenderem, eu vou começar explicando da sua origem. Desde a Grécia Antiga, são utilizados os elementos cenográficos e a arte do adorno no teatro. Mas pode-se dizer que foi reconhecido como um mercado durante a Renascença, quando esses elementos cenográficos eram desenhados e pintados em quadros em perspectiva. Desde então, as técnicas só evoluíram. E foi em 1967 que foi criado um evento específico para o setor, a Quadrienal de Praga. A cada 4 anos, os profissionais da área se reúnem para discutir seus melhores projetos e os melhores caminhos para a área da cenografia. Existem profissionais que se dedicam exclusivamente para a área e são chamados de cenógrafo. A cenografia era uma linha da arquitetura e da decoração de interiores. E há pouco tempo se segmentou e se tornou 2 funções diferentes por 2 motivos importantes. A cenografia faz parte de um mundo imaginário. Foi feita para durar pouco, é um elemento passageiro e efêmero. Já a arquitetura depende do mundo real e foi feita para durar o máximo possível. Tanto a criatividade quanto a técnica do profissional de cenografia são distintas da arquitetura, mas devem viver em sintonia. Mas, e na prática, o que o cenógrafo faz? O cenógrafo é peça-chave na montagem de todo o cenário, porque além dele desenvolver todos os elementos, ele também deve estar em total sintonia com todo o resto da equipe, como os especialistas, os roteiristas, os atores, os marceneiros, os pintores, os conselheiros, diretores de cena, figurinista, entre outros. Porque a grande chave está na interpretação de ideias dos demais envolvidos no projeto. A cenografia é uma área muito ampla e é pensada para o teatro, para performance, para dança, para o circo, para ópera, para artes cênicas, também para filmes, série, novela, telenovela, parques temáticos, estandes e espaços promocionais, lojas, eventos corporativos e também pessoais, vitrinismo, como também para grandes eventos de shows de música como Lollapalooza. Podemos dizer que tudo que está à nossa volta é um tipo de cenografia, porque alguém pensou na ordenação desse espaço, nas cores, na configuração, na simbologia e na mensagem que quer expressar. Além do cenógrafo estar em contato com todos os profissionais envolvidos e também ser capaz de projetar e de executar a cenografia de qualquer espaço desses que eu acabei de citar, ele deve também cumprir um cronograma e se atentar ao custo dessa cenografia a ser desenvolvida. Quando nós falamos no custo da cenografia, nós falamos no tanto de dinheiro disponível para realizar esse espaço. Desde a locação do espaço, da alimentação dos envolvidos nesse projeto, até a construção do objeto, transporte do mesmo até o local do evento, montagem e desmontagem da cenografia, entre outros muitos fatores envolvidos. No entanto, cabe ao cenógrafo a administração de tudo isso, mas junto com os diretores e o orçamentista, claro. É ele que precisa fazer o custo da cenografia se encaixar no orçamento fechado. Mas por que contratar um cenógrafo? O papel do cenógrafo é o de ajudar a cumprir com todos os objetivos daquele espaço. Porém, a diferença de um cenógrafo é que, além de ter formação em arquitetura, ele também terá em cinema ou teatro. Isso porque ele precisa ter capacidade de entender roteiros, enquadramento de câmeras, posicionamento de objetos em cena, noções de continuidade de cena, noções de resistências de materiais, montagem, gerenciamento de obra, entre outras coisas. Mas para finalizar esse vídeo, eu tenho que deixar claro que o mundo da cenografia é encantador e vai muito além de tudo isso. Para vocês ficarem com gostinho de quero mais,
Hoje eu fiz aqui uma breve explicação sobre as atividades de um cenógrafo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já trabalharam com cenografia, se tem interesse e se vocês querem saber mais também. Um super beijo e até semana que vem. Estamos de volta. Vamos lá, pessoal. Vocês viram o vídeo? Ela explicou de uma forma geral, né, como que nasceu a ideia do cenário, né, de que um cenógrafo faz, da profissão e de criar um espaço. Então, tudo que a gente vê na televisão, por exemplo, se a gente assiste o Jornal Regional, o Jornal Nacional, se a gente assiste um programa de entrevista, se a gente assiste Encontro com Fátima Bernardes, se a gente assiste o programa do Silvio Santos infantil, a pessoa, quando ela está apresentando, ela tem sempre um cenário atrás dela, né, que é pensado de acordo com o tema do que é apresentado. E no teatro é a mesma coisa, né? No teatro, no circo. O circo, apesar dele ser, às vezes ser feito numa lona, o que faz mudar o ambiente e o ar do circo são os efeitos de luzes, né? No caso, que aí é parte da iluminação. Mas, por exemplo, a Turma do Chaves, né? Se vocês assistirem a Turma do Chaves, ela se passa num cenário, que é aquela vila, o barril onde o Chaves fica, a casa da Dona Florinda, a casa da Bruxa do 71, a casa do Seu Madruga da Chiquinha. Então, aquela escadinha que tem, que a gente vê que ninguém nunca sobe nela, mas aquilo é um cenário que marcou uma geração inteira. Então, quando a gente vê uma foto daquele espaço, a gente sabe que a gente está falando do Chaves, né? Então, ela marca um espaço e tempo. Por exemplo, vocês não são da época da Xuxa, mas a Xuxa tinha uma nave espacial e era algo montado de um cenário que durou anos. Então, por exemplo, se alguém vê uma foto com aquela nave com X, já sabe que é da Xuxa, entendeu? E na verdade, o que a gente percebe? Que a pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma peça teatral, ela vai falar sobre uma montanha encantada, ela vai contar a história da Alice no País das Maravilhas, ela vai contar a história do Chaves, ela vai ter que pensar junto com o diretor como ele vai montar essa cenografia. A cenografia pode ser montada em madeira, painel, encaixes, tem... Os infantis, geralmente, eles usam tecidos pintados, né? Então, tipo, estamos na floresta, e no fundo tem a floresta pintada num tecido. Num caso específico de uma peça teatral, de um balé, a cenografia é muito importante dentro da história da peça. Se a gente assiste a Bela e a Fera, por exemplo, ela não teria efeito nenhum se a Bela dançasse com a Fera numa praça pública ou numa praia. Não tem o mesmo efeito dela descendo a escada com o vestido, a Fera esperando. Então, tudo aquilo faz parte da cenografia. A Globo, por exemplo, ela tem o Projac, que é uma vila inteira construída, que é só a casca, parece ser uma cidade, mas é tudo cenografia feito por cenógrafos. Eles têm um espaço de construção de cenografia gigante, com muitos artistas e cenógrafos que criam. E aí, se vocês a maioria não vê novela, mas se a gente perceber, a gente vê que as novelas da Globo, a hora que passa a cidade, é sempre o mesmo lugar. Eles só mudam as frentes das fachadas quando as casas são representadas nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que muda um pouco os carros, as roupas das pessoas. Beleza? Então, é disso que a gente falou. Agora a gente vai para a atividade final. Então, presta atenção nessa imagem que eu vou colocar agora, que eu vou explicar sobre a atividade final, que eu acho que vai ser super bacana. Então, vamos lá. Vocês viram aí o que eu pedi? Eu vou colocar meu óculos de cegueta. Criar um cenário com caixa de sapato. E qual é a observação? Faça uma ficha informativa. O que é uma ficha informativa? O cenário foi feito para qual história? Então vamos lá. O que vocês estão vendo lá aqui embaixo tem... Eu coloquei algumas imagens de que vocês precisam fazer. A ideia não é que vocês façam nada que vocês tenham que gastar. Então pega uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, alguma coisa e cria um cenário dentro dela. Claro que cada um faz do jeito que quiser. Primeiro, não usem cola quente, que é perigoso. A não ser que a mãe esteja junto e a mãe queira ajudar, mas eu prefiro que não. Dá para usar cola branca, demora mais para secar. Evite tesoura de pontas. Evita estilete, evita essas coisas. Não precisa nada surreal. Então, se você tiver tinta guache em casa, você pode usar tinta para pintar o fundo. Você pode usar recorte de figurinha e colar em palitinho e fazer personagens no cenário. Você pode fazer uma floresta, você pode fazer uma cidade, você pode fazer um tema de super-herói. Mas aí o que eu queria? Vocês vão fazer a cenografia
E eu quero que vocês me mandam fotos. Não manda uma só, manda uma foto longe, né, e depois bem pertinho, e fala o tema que você usou. Então, por exemplo, digamos que eu fiz uma florestinha, coloquei um coelho e uma tartaruga. Pode ser também brinquedo que você tem em casa para fazer parte do cenário, não tem problema, porque você não vai me entregar isso, né? Vai ser infelizmente só por foto. Então você pode usar os objetos que você tem, sabe? Brinquedos que você tem em casa, se você quiser. Então, por exemplo, eu fiz o professor, o meu cenário foi sobre a história da lebre e da tartaruga, que eram dois amigos que resolveram sair da floresta para conhecer outros lugares, eles se perderam, tal, mas eu só fiz aquela cena do cenário, só a cena deles na floresta, tá? É só aquele cenário, eu não preciso fazer os outros. Mas eu só explico o que está acontecendo, o que é a história. Tranquilo? Não parece difícil, mas não é. Vocês vão ter um tempinho aí para fazer. É só essa atividade. As questões que eu falei lá no começo de circo, que vocês vão responder o que vocês sabem, depois falar o que vocês viram naquelas imagens, e depois vocês vão fazer a atividade 2, que seria esse cenário na caixinha de sapato, ou caixinha na caixa que vocês quiserem, não precisa necessariamente ser de sapato. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Quando é a entrega? A entrega é para o dia 7 de outubro. Eu não vou poder receber depois disso, porque já é muito em cima da data, porque o bimestre, se não mudar, já fecha dia 10 de outubro. Então eu preciso que vocês me entreguem até o dia 7, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam, manda foto pelo WhatsApp. Se quiser tirar foto, mandar por e-mail também não tem problema, ok? Aquele outro recado. Lembrando que na segunda a gente vai ter uma chamada pelo Meet às 2 horas, que eu sempre faço a videochamada na segunda depois que eu posto a atividade, que é mais fácil para explicar para vocês o que vocês têm que fazer, e a gente conversa sobre a aula que foi do Centro de Mídia, tá bom? Então, essa é a última aula do bimestre, espero que vocês tenham entendido o conceito do que a gente precisa, né, desse bimestre, que é fazer esse cenário só. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula e obrigado pela atenção e até a próxima aula, beleza? Fique em casa, se cuida, abraço, até a próxima aula. Até.